Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Na última semana, eu recomendei aos meus leitores e seguidores, nas diferentes redes sociais, a leitura do livro 10 Lessons for a Post-Pandemic World. 10 lições para o mundo pós-pandemia, naturalmente, pandemia da Covid-19. Este livro foi escrito por um jornalista de origem indiana que reside nos Estados Unidos e ele tem como uma de suas atividades apresentar programas, entrevistas na CNN, redigir e fazer os seus editoriais, entre outras atividades. É um elemento altamente preparado, um elemento altamente respeitado na sociedade americana e em outras partes do mundo. Eu li neste final de semana este livro. Um livro que eu recomendo a você, que você não deixe de lê-lo em função de ser um livro extremamente atual e dar uma indicação também de que mundo você haverá de enfrentar após essa pandemia que varre o mundo, onde milhares e milhares de pessoas já morreram. Só no Brasil nós estamos chegando perto de 160 mil. Aquela gripezinha que o presidente Bolsonaro se referiu já matou 160 mil pessoas no Brasil e 220 mil nos Estados Unidos. Hoje, portanto, eu quero falar com você em função de que milhares de pessoas estão trabalhando em suas residências e outras tantas deverão permanecer empreendendo as suas atividades nas suas residências nos próximos anos. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você sabe que você está preparado para trabalhar em home office? Eu vou fazer para você 7 perguntas, e se você responder essas 7 perguntas na afirmativa, você está preparado para conduzir a sua vida, a sua carreira em sua residência. Caso contrário, esta é uma modalidade que não vai lhe levar a lugar nenhum. A minha primeira pergunta é: o seu trabalho dispensa o contato pessoal? O olho a olho? O tete a tete? Ou como diz o americano, face-to-face contact? Se a sua resposta é não, já é um indicativo de que você não está preparado para trabalhar em sua residência. A segunda pergunta: o contato face a face pode ser agendado para 1 ou 2 encontros por semana, ou talvez quinzenalmente ou mensalmente? Se a sua resposta for negativa, você também não poderá ou não está preparado para trabalhar em sua casa. Terceira pergunta: está claro para você sobre que atividades ou tarefas você precisa empreender e que resultados necessita apresentar ao seu chefe ou à sua organização? Se essas atividades, se essas tarefas, se essas ações não estão claramente definidas, objetivamente definidas, você não está preparado para trabalhar em sua casa. Quarta pergunta: o seu desempenho ou a sua contribuição são facilmente aferidos ou avaliados pelo seu chefe? Se a sua resposta for não, novamente, você não está preparado para conduzir o seu trabalho em home office. Quinta pergunta: você pode realizar o seu trabalho sem o apoio da matriz? Isto é, você sabe trabalhar sozinho, sem intervenção, sem a supervisão do seu chefe ou de sua organização? Se você precisa alguém para dizer a você o que você tem de fazer, você não está preparado para trabalhar nesta nova modalidade. 6. O seu trabalho necessita de grande concentração? Se você precisa se concentrar por um período longo no exercício de sua atividade e a sua resposta for o não,
você não pode trabalhar em sua casa. Este não é o lugar mais adequado. Tem o barulho das crianças, por exemplo. O vizinho que vem lhe visitar. É a empregada que fica movimentando as coisas à medida em que ela limpa o seu apartamento, a sua residência. E tudo isso lhe tira de foco. E como você deve saber, ensina a psicologia, pesquisas que dizem que quando você se desconcentrar sobre um assunto no qual você trabalha, e este assunto é importante, você precisa de 25 minutos para poder voltar a se concentrar sobre ele, sobre este mesmo assunto. Portanto, se você sofre 2 interrupções pela manhã, você já perdeu 50 minutos. Se você tiver 2 interrupções no período da tarde, você terá mais 50 minutos perdidos. Então, portanto, se as suas respostas, vou repetir, forem negativas, você não está preparado para trabalhar em seu home office. Essas perguntas e tantas outras são muito importantes para você neste período em que vivemos e que certamente fará parte do novo mundo dos negócios. Eu gostaria de sugerir a você, se você está em transição de carreira, o livro Guia de Sobrevivência Corporativa. Volte ao mercado pela porta da frente. Este livro vai lhe ajudar tremendamente, visto que milhares de profissionais, eu digo milhares, nunca abriram livro sobre esta matéria. Muitas vezes eles vão ao mercado como cegos. Eles não têm o guia, eles não têm uma orientação, eles não têm um consultor, eles não têm um mentor, eles não têm um profissional de outplacement para orientá-los. E muitas vezes aqueles que eles contratam não são as pessoas mais indicadas para gerenciá-los, guiá-los num período tão difícil da vida de um profissional. Quando ele perde o seu emprego, ele perde a sua identidade, ele perde a sua referência social, ele perde o seu poder, ele perde o seu status, ele perde o seu salário e ele perde também a sua autoconfiança na maioria das vezes. Portanto, seja responsável, seja um aluno de uma classe só, abra os livros, abra os livros, abra os livros e leia, estude sobre como você deve se portar quando você está em transição de carreira. Eu agora quero sugerir que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, e lá você vai encontrar inúmeros artigos, entrevistas, referências, testemunhos de pessoas que passaram pela Gutenberg Consultores, presidentes, diretores, vice-presidentes, gerentes, e que conseguiram as suas recolocações e se tornaram bem-sucedidos. A nossa empresa, portanto, é especializada em outplacement, coaching executivo, planejamento de pré-aposentadoria, planejamento de carreira, entre outras atividades. Portanto, visite o nosso site. E se você preferir, me mande um e-mail me criticando, me elogiando, dizendo que você gostou do nosso trabalho e também recomende para os seus amigos. Todos nós precisamos nos ajudar mutuamente. Eu faço um esforço muito grande para apresentar para vocês semanalmente novos artigos, novas entrevistas, novos depoimentos, etc, etc, etc. Eu quero agradecer a você pelo seu precioso tempo e eu espero que você tenha muito sucesso na sua recolocação. E se você está pensando em deixar a sua empresa, pense 2 vezes e estude o mercado com grande atenção, de tal maneira que você não siga o conselho daqueles que pensam que toda grama à distância ela é verde. Ela pode estar seca. Seja, portanto, cauteloso. Muito obrigado mais uma vez. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!